Volta e meia esse tema acaba entrando em pauta de novo, né? E agora foi em função de um vídeo que eu vi corriqueiramente aí nas notificações do celular, no YouTube, um vídeo de um canal desses de suspense e terror sobre uma filmagem numa fazenda que o rapaz filmou assim na região do pasto, né? Umas luzes, tem algumas luzes e essas luzes se movimentam um pouco acima do nível do solo, né? Não muito alto. Elas se movimentam, elas aumentam e diminuem a força da luz. Tem horas que elas parecem se juntar e depois se separar. Tem horas que algumas delas ficam realmente muito luminescentes, outras mais fracas. E essas luzes ficam dançando ali acima do solo, o rapaz filmando. É hora da gente falar rapidamente aqui sobre um dos fenômenos mais intrigantes que temos aí. Realmente, na lista de fenômenos curiosos e inexplicáveis, esse daí é um deles. O que o pessoal costuma caracterizar como UFO, né? Inclusive o próprio título desse vídeo do pasto aí, dessas luzes, o título era alguma coisa relacionada a OVNIs. Se você não acredita em OVNIs, assista esse vídeo, um negócio assim. Então assim, objeto voador não identificado, né? A sigla OVNI designa isso. Então assim, qualquer coisa vista no céu pode ser chamada de OVNI. Inclusive tecnologia humana, se você olhou para o céu, passou um avião, você não viu que era um avião, viu só alguma coisa lá, se não é reconhecido, é um objeto voador não identificado. E dentre a multiplicidade de situações que podem ocorrer no céu, são tantas, são fenômenos naturais, questões humanas, é um drone aqui, é um avião lá, é um balão meteorológico, fenômenos atmosféricos dos mais variados tipos. Você tem aí uma enormidade complexa. Existem OVNIs e objetos voadores não identificados que são físicos, que nós vemos materialidade ali, objetos de ferro, que aí já é uma outra questão. Existem tecnologias humanas, é outra questão. E existe dentro, se você for no meio dessa história toda, de tudo que pode ser visto no céu, você catar uma delas, que é esse fenômeno que eu quero tratar com vocês aqui. Fenômenos relacionados ao plasma que se dão na atmosfera, ou seja, luzes, esferas de energia, sinais, pontos de energia. Dentre os diversos tipos de OVNIs que nós vemos por aí, um bem característico é esse, né? São fenômenos que, óbvio, não estamos diante de aliens, não estamos diante de seres biológicos vindos de outras galáxias e que estão ali naquele pasto brincando, né? As cenas são milhares, né? As filmagens de fenômenos de plasma na atmosfera, o que eu estou denominando aqui como plasma, né? Porque esse tipo essas energias, energia elétrica, são fenômenos relacionados ao plasma. Então, quando a gente está diante de uma filmagem dessa, e que não são poucas, onde nós vemos esferas de energia, pontos luminosos, objetos que nós não encontramos ali nenhuma materialidade, eles não parecem ser feitos de nenhum metal ou de nenhuma matéria física, mas simplesmente de energia, né?
quais as hipóteses que eu lanço aqui para nós, para a gente poder tentar entender esse fenômeno? O que uns chamam de orbes, o que outros chamam de aliens. Óbvio que não são aliens, tá? Os aliens não vieram de outra galáxia para parar num pasto ou em algum lugar do céu e ficar fazendo show de luzes. Isso se tratam de fenômenos que, vamos lá, quais são as explicações que eu encontro para isso? Primeira delas, são fenômenos naturais relacionados à emissão de energia por alguma espécie de condição atmosférica ali. São questões naturais relacionadas à atmosfera, físico-químicas, questões físico-químicas relacionadas com o nosso meio natural e que não se encontrou ainda uma explicação científica, não se pesquisou ainda, quer dizer, não existe material que documente esse fenômeno. Se você for ver, por exemplo, o fenômeno do fogo-fato, até tempos atrás era considerado ainda um fenômeno sobrenatural. Hoje em dia já sabemos que são gases que saem do subsolo por alguma questão, por exemplo, cemitérios ou pântanos, formam-se gases debaixo do subsolo e quando esse gás sai e entra em contato com a atmosfera, ele se torna incandescente e aí gera um fenômeno luminoso que hoje em dia é conhecido como fogo-fato, mas que antes de ser conhecido pela ciência era o que? Era assombração, fenômenos sobrenaturais, porque ainda não se conhecia, não havia explicação. Um acontecimento curioso foi descoberto por trabalhadores de uma fazenda às margens do rio Jequitinhonha, em Barrolândia, no município de Belmonte, extremo sul da Bahia. No local, uma área alagadiça onde existe uma plantação de cacau, um gás sai da terra e pega fogo. Os trabalhadores furam o solo com um pedaço de madeira e sai o gás. Ao acender um isqueiro, o gás se inflama. As chamas duram até 10 segundos. O biólogo Luiz Qualha, que esteve na fazenda recentemente, disse que o fenômeno conhecido como fogo-fato tem origem natural e decorre da decomposição da matéria orgânica que foi se acumulando ao longo dos tempos. Os raios globulares também, né? Em algumas situações acontece esse fenômeno dos raios globulares. O raio ele assume uma forma circular e pode pairar pela atmosfera durante alguns segundos, depois desaparece, chama-se raio globular, já existe a explicação. Então assim, esse fenômeno dos UFOs, OVNIs, de energia, de luz, a primeira explicação possível é que são fenômenos naturais, atmosféricos, relacionados à geração de energia do tipo plasma, ou seja, luminescentes, relacionados talvez com alguma forma de eletricidade ou de, não sei, né? E que não foram ainda conhecidos pela ciência, não há ainda uma explicação racional, né? Não se pesquisou ainda, então permanece a dúvida. No entanto, em muitos dos vídeos que são feitos dessas situações, né, de luzes e energias, bolas de energia, pontos de energia no céu, existe ali também uma questão muito engraçada, porque às vezes essas luzes se comportam de tal maneira que parece haver uma razão, uma consciência por detrás daquilo, né? Quando você vê um fogo-fato, ou seja, um gás natural que se torna incandescente no ar, é uma coisa. Um raio globular no meio de uma tempestade é outra. Eles não parecem transmitir a nós nenhuma noção de consciência, né? Ou de que há uma mente racional por detrás daquilo. Agora, esses fenômenos ditos UFOs, aliens, que estamos trabalhando aqui, chamam de orbes também, esferas de energia, às vezes eles se comportam de uma forma estranha que não parece natural. Ou, por exemplo, tem uma luz aqui, aí a outra luz está aqui, aí uma luz anda até essa, aí essa daqui anda até lá, aí vem uma outra, se aproxima, aí as três se juntam, depois elas se separam. Mil situações. Se eu encontrar uns vídeos interessantes eu vou ir passando aqui para vocês, mas tem todo tipo de situação que essas esferas de energia manifestam, que não parece ser algo puramente natural, parece haver ali algum mecanismo por detrás daquilo. You guys gotta see this right now. This is over 75. And it's not fireworks. Like, I don't even know what to say that this is. I can't zoom in.
I don't know what it is either, but it's like literally just in the sky, like floating. How? You can't do that. This is on 75. We're pulled over at Grange Hall Road right now. It's like just in the sky, just all kinds of lights, just... I'm pulled over on 75 by the Grange Hall exit. There's a bunch of people pulled over back there too on the side of the road, on the highway, just watching it. It's not going back to the pattern that it was doing when we were pulled over. Oh, there's some green. I don't know what it is. Now there's green colors. We're at the Grange Hall exit on 75, and this is over the sky right now. What the hell is this? They were flickering lights, and there's a bunch of people pulled over on 75. What the fuck? They're changing colors? Yeah, but what is it? O que me levanta a segunda hipótese, de que talvez estejamos diante de um fenômeno que vá além de uma simples questão natural, mas que vá para questões de múltiplas dimensões, múltiplas realidades, choques entre realidades, planos paralelos de existência, aonde num momento que um cruza o outro, a gente vê lapsos, manifestações rápidas das coisas, porque quando isso aqui é tudo pura teoria, pura viagem da minha cabeça, né? Mas, inclusive eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, entidades, da série Entidades que eu fiz no canal, que eu falo sobre os orbes, e que eu falo sobre realidades paralelas e múltiplas dimensões, inclusive usando um modelo de Carl Sagan, muito legal. Eu vou deixar o link aqui. Vendo esse vídeo do Carl Sagan, vamos fazer isso, assistam, dei uma pausada aqui, assistam esse vídeo na descrição aqui, onde eu utilizei o modelo do Carl Sagan para explicar como que é a sensação de uma pessoa experimentar o contato com uma outra dimensão possível. Então, assim, quando nós vemos essas esferas de energia, esses fenômenos luminosos, nós estamos diante, na verdade, de um leve, momentâneo cruzar de barreiras, um cruzar de realidades, onde nós conseguimos ver lampejos de uma realidade sutil, porque é incrível também, às vezes essas esferas de energia elas estão lá, de repente, puf, desaparecem e reaparecem. Algumas esferas ela está aqui, de repente ela some e aparece aqui, depois some, elas aparecem do nada e desaparecem do nada, e se comportam de uma forma estranha aos nossos olhos. Então talvez estejamos diante de algo relacionado a isso. É já mais ficção, né? Por isso eu começo pelo mais sensato, que é fenômenos naturais relacionados à emissão de plasma, não conhecidos ainda pela ciência, no entanto que um dia irão ser conhecidos e deixarão de fazer parte do escopo do sobrenatural, né? E vão ir para o escopo daquilo que é conhecido. Mas uma segunda opção é essa, talvez realidades paralelas que se trombam de alguma forma e nós temos aí um contato com uma espécie de inteligência. Eu não sei se é uma inteligência, pode ser o contato simplesmente com seres ou fenômenos que estão para essa outra dimensão e que acabam cruzando a nossa. Não sei se é um fenômeno irracional, puramente natural, ou se é um fenômeno inteligente, que há uma mente por detrás desses fenômenos, também não sei. Тихо, Русь, НЛО, блядь. Нет, НЛО, блядь. Сейчас тебе покажу, скажешь, что это не НЛО.
Притом к ней подлетает еще вторая тарелка. E a terceira explicação possível é que simplesmente é algo que excede todas as possibilidades compreensíveis possíveis. O ser humano ainda não conhece a estrutura do nosso universo de tal forma a compreender esses fenômenos. A gente não vai alcançar isso, talvez com a nossa ciência, a gente não vá, porque está para além da compreensão humana. Na nossa limitação, nós não conseguimos ultrapassar a nossa limitação, não iremos compreender de fato. É algo muito maior, é algo que está para além de uma questão só, várias questões unidas aí, talvez essas esferas de luz aí sejam só a ponta do iceberg, mesmo que com a nossa ciência a gente vá conhecer a pontinha do iceberg, existe toda uma parte que vai permanecer oculta, e aí é que está a grande diversão da vida, né? O mistério.